Na última semana, né, o Leandro trouxe para a gente aqui um pouco da introdução, né, um panorama mais geral do que é o livro Cântico dos Cânticos. É um livro que realmente é um pouco mais difícil de trazer, né, porque existem dois panoramas a serem enxergados nesse livro, que é o panorama mais pessoal, né, vamos dizer assim, entre homem e mulher, e o panorama espiritual, que esse é dificilmente enxergado, né? A gente lê e procura entender alguma coisa ali no quesito espiritual e às vezes fica um pouco mais complicado. Mas hoje a gente vai abordar, destrinchar esses versículos para entender de uma forma melhor. Eu separei aqui um resumo da lição, né? Que é a lição em uma frase. Mas, antes de tudo, a gente vai orar, antes de começar. Pai querido Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha trazer esclarecimento, Senhor, que essa lição venha falar aos nossos corações de forma tremenda. Pai, prepare os nossos corações, prepare as nossas mentes, Senhor, para que nós venhamos, Senhor amado, ter clareza para entender tudo aquilo que vai ser falado. Desde já nós te agradecemos pela vida, Senhor, que o Senhor nos permitiu mais um dia. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lá no capítulo 11, né, que tem como título O Amor de Casal, a lição, a frase resumida, a frase que vai resumir essa lição é a seguinte: o amor conjugal reflete a imagem divina e aponta para a intensidade e beleza do relacionamento entre Deus e o seu povo. É importante que a gente, ao longo dessa lição, tenha sempre em mente esses dois lados: o amor conjugal e o relacionamento entre Deus e a igreja. Quantos de nós já ouvimos aquela frase de autoria de Aristóteles: a arte imita a vida? Muitos de nós, né? E o inverso também a gente já ouviu, que a vida imita a arte. Hoje isso é até mais corriqueiro, né? A gente vê esses influencers aí trazendo pra gente um dia a dia que muitos de nós passamos a querer ter. Então é a vida imitando a arte. Eles postam lá e aí aquilo vira um estilo de vida. Então, e essa questão da vida imitar a arte, ela se encaixa muito bem para a gente entender Cântico dos Cânticos na prática. Porque a gente vai ver que o que está descrito, né, na palavra é orientação de como tem que ser a nossa vida. Então, tanto no quesito casal, quanto no quesito a igreja e Cristo. Então, a questão da vida imitar a arte é basicamente um apanhado, né? É uma frase assim, que traz um pouco de reflexão sobre isso. Com esse livro, temos a oportunidade de vincular o divino ao cotidiano. Ao nos debruçarmos diante dessa porção da Escritura, seremos inspirados a ver como esse amor, ali retratado, reflete a relação entre Deus e a igreja. O livro, ele nos foi dado pelo Espírito Santo, sim, ele é inspirado, está aqui na Bíblia, tem seus motivos, para estimular as afeições dos crentes, seja do Antigo Testamento ou do Novo, a cultivarem a secreta comunhão com Cristo, em oração e usando todos os meios de graça. Além disso, eu gostaria de complementar que é rico em inspirações para o amor em casal, as manifestações de afeição um pelo outro. Essa lição ela vai ter alguns objetivos. No final dela vai ser importante que a gente tenha retido, né, alguns pontos importantes. O primeiro ponto do objetivo dessa lição é o lugar que Cântico dos Cânticos tem na Bíblia. A gente tem todos os livros, né? Todos os livros têm o seu objetivo, têm o seu contexto, e Cântico dos Cânticos não é diferente. Cântico dos Cânticos trata-se de um retrato do amor conjugal e da relação entre Deus e o seu povo.
é o que eu tenho falado, né, desde o início, para a gente sempre ter em mente essa dualidade. O amor entre o casal e o amor entre Cristo e a igreja. Um outro ponto que é importante é o ideal de Deus para a expressão da intimidade sexual. É um assunto até polêmico nos dias de hoje, isso, né? Deus criou homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança. E a relação entre homem e mulher é o ideal para Deus. Então, são coisas que a gente tem que ter fixas na mente. Relação sexual é só homem e mulher. Aos casados, seremos alertados sobre expressar amor e fidelidade em nossas relações. Enquanto aos solteiros, a orientação é valorizar e aspirar ao sagrado vínculo do casamento conforme o padrão de vida. Nós precisamos, o Cântico dos Cânticos não serve somente para casados, é importante trazer isso. Ao longo dos poemas, né, Cântico dos Cânticos é um monte de poemas que juntou ali e trouxe para a gente. E aí, nesse monte de poemas, tem momentos em que eles estão namorando, tem momentos em que eles estão já compromissados. Então, não traz uma realidade só para quem é casado. Enquanto solteiros, eles falam sobre essa demonstração de afeto sem ultrapassar limites, sem tudo isso que a gente já entende como não correto diante de Deus. Vamos lá. Lá na revista, a gente ele começa com primeiro as preliminares, né? O que são as preliminares? São as coisas, os quesitos necessários para o que vai vir após, né? E ele traz nessas preliminares 2 pontos importantes da gente entender hoje. O que eu falo hoje? O mundo hoje ele tem banalizado muitas coisas. Tanto o gênero, né? O nosso gênero, masculino e feminino, que hoje você vai lá no Google fazer uma conta, ele vai te dar 60 opções de gênero. Não existe só mais o homem e a mulher. Tem um monte lá que existe. E aí, isso é um ponto que a gente precisa reforçar hoje, que só existem 2 gêneros. Isso é até complicado, né, gente? Quem fala aqui gravando, isso pode trazer consequências pra gente, infelizmente, nos nossos dias atuais. E o segundo momento, o segundo ponto importante, é o que significa o termo uma só carne. Esses 2 pontos são importantes porque hoje está muito longe do que é o ideal, né? Tanto uma só carne como essa questão de só existir os 2 gêneros. A gente vai ler lá na primeira parte sobre o que significa ser imagem e semelhança. Primeiramente, ser imagem e semelhança de Deus nos torna diferentes de toda a criação. Para o primeiro ponto, vamos nos basear em Gênesis 1, 26 e 27. Vamos abrir lá em Gênesis 1, por favor? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Amém? Amém? Diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse ponto quer nos certificar de que somos criaturas especiais de Deus, que não somos apenas racionais em relação aos animais, como o mundo acredita e que acaba achando natural atitudes antiéticas e imorais. Quando o ser humano tem atitudes antiéticas e imorais, como ele fala, né? O relacionamento fora
até os animais fazem isso. Então, o homem evoluiu lá dos animais, dos primatas, e por isso que existem esses vestígios. O versículo 1, capítulo 1, 26 e 27 de Gênesis, vem falar que Deus nos criou de uma forma diferente. Não foi da mesma forma como os animais foram criados, né? Enquanto ele estava lá, haja luz, haja isso, haja aquilo, com o homem foi diferente, né? Ele foi lá, colocou a mão na massa, fez algo especial, né? Nós somos a obra-prima da criação. Isso é importante que a gente saiba, porque o mundo hoje quer tirar da gente que nós somos seres especiais. Para eles só somos uma evolução dos primatas, né? E aí, tudo bem você adulterar, tudo bem você ter relação com outra pessoa do mesmo sexo, não, para eles é natural, né? E aí, esse ponto está na revista hoje como preliminar para que, se alguém, em algum momento, ainda tem dúvida sobre essas questões, que fique claro para a gente que o que foi o ideal de Deus foi homem e mulher e as relações naturais, né? Essa verdade, ela nos afasta do conceito do mundo que quer nos impor, né, sobre quem é o ser humano. Como eu falei, né, eles têm uma visão distorcida disso. Quando afirmamos a verdade de que fomos criados por Deus de forma diferenciada e que somos imagem e semelhança dele, temos a obrigação de refletir atributos como amor, misericórdia, compaixão, justiça, entre outros. Isso é o que Deus espera dos seres humanos, que nós venhamos refletir atributos dele. Não são atributos dos primatas, não é isso que Deus tem pra gente, que ele espera de nós, né? Que as nossas reações venham ser descabeçadas, né? Que a gente venha agir conforme impulso. Isso eu até falei, acho que no culto do Estatuto, sobre agir por impulso. Nós somos diferentes dos animais, nós temos que, e isso é uma verdade que precisa estar bem consolidada em nós. E uma segunda parte sobre ser semelhança de Deus, imagem e semelhança, outro ponto que hoje, né, como eu estava batendo no início, é importante falar. Quem é imagem e semelhança de Deus? Em complemento a Gênesis 1, Gênesis 2, 15 ao 18, vamos ler lá, Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 15. A gente vai ler do versículo 15 ao 18. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. E o 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui, nesses versículos de Gênesis 2, né, ele complementa Gênesis 1, que estava falando sobre não agirmos de forma imoral, sobre nós agirmos como Deus espera que nós ajamos, né? Refletindo ou demonstrando os atributos de Deus, amor, compaixão. Então isso vem complementar. O que é esse complemento? O propósito da criação dos seres humanos. Gênesis 2, 15 ao 18 vem nos mostrar o grande propósito que Deus tem com a criação do homem. E não se compara nem um pouco com o propósito da criação de todos os outros seres. Como a gente já vem falando, homem é diferente de todo o resto da criação. Esse propósito que Deus tem para a sua criação, que é a imagem e semelhança, só pode ser cumprido por ela mesma. O que Deus tem para que os seres humanos façam não podem ser feitos por animais, não podem ser feitos pelas árvores. A gente não precisa ter dúvidas quanto a isso. Se eu não fizer, a natureza vai fazer. Não, galera, o propósito que Deus tem para a vida dos seres humanos, só os seres humanos podem fazer, né? O propósito da reprodução, da criação, tudo isso só mesmo divinamente falando, né?
após termos sido manchados pelo pecado, nós não deixamos de ser imagem e semelhança. Muitas das vezes a gente pode pensar que a minha vida toda foi um desastre, toda foi um caos, eu não reflito mais Deus, eu não pareço mais, não transmito essa imagem. Mesmo com o pecado, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. Ele criou todas as pessoas. Não é porque você pecou que você deixa de ser imagem e semelhança. Só que a revista faz uma analogia interessante. Posteriormente a gente vai ler sobre isso. Que você é a imagem e semelhança de Deus num espelho quebrado. É distorcido, mas a imagem permanece ali. O pecado fez isso, quebrou esse espelho. Nós somos imagem e semelhança, mas num espelho quebrado, por causa do pecado. Né? Lá na revista, tem, na parte em que ele fala, quem é imagem e semelhança, lá no rodapézinho, eu destaquei o seguinte: de alguma maneira, mesmo que distorcida, como um espelho estilhaçado, todos os homens e mulheres refletem Deus. Essa verdade traz outro conceito pouco lembrado. Homem e mulher juntos são a imagem de Deus. Assim, o sexo masculino sozinho não pode ser considerado como totalidade da imagem de Deus, pois ela é refletida também no sexo feminino. Ao ler esse trecho da revista, percebo claramente o conceito de complementaridade que existe na união entre homem e mulher. Tanto um quanto o outro é imagem e semelhança. Mas você já reparou como um é diferente do outro? Mulher e homem são diferentes. Né? Quem é casada e ou já foi casado sabe que viver na mesma casa com uma pessoa do outro sexo é muito, não vai ser difícil, mas é diferente. Você vê que as atitudes dos homens, as mulheres, né? Vê que as atitudes dos homens são um pouco diferentes das nossas. E aí Deus está lá na Bíblia falando que tanto nós, mulheres, quanto os homens são imagem e semelhança. E fala, nossa, mas como pode ser se a gente é tão diferente um do outro? Como nós somos a mesma coisa se nós somos diferentes? É, como eu falei, sobre o conceito de complementaridade. Um complementa o outro. Quando junta o homem e a mulher, eles refletem juntos a totalidade de Deus. Porque os atributos de Deus, em parte, estão no homem, e outros atributos de Deus, em parte, estão na mulher. Então, quando juntos, refletem a Deus na sua totalidade. A nossa tendência em pensar no homem como imagem e semelhança de Deus logo nos remete à ideia de masculinidade, representá-la de forma mais fiel e parecida com o Senhor. Fazemos alusões ao uso da racionalidade e da lógica, de paternidade e virilidade, representarem Deus na terra. De fato, a feminilidade também traz marcas indeléveis da imagem de Deus, como o cuidado, o carinho, o amor, que são dispensados aos filhos, por exemplo. Como eu falei, né? Um complementando o outro. Os atributos do homem, virilidade, todas essas questões mostrando autoridade, poder, reflete Deus, e também o amor, o cuidado, né? Que as mulheres desprendem, por exemplo, com os filhos, também representam atributos de Deus. E está aí o propósito do casamento, né? Um sozinho não reflete a totalidade da imagem de Deus. E aí, partindo para o segundo ponto que precisa ser alertado para a gente hoje, né? Devido a essa distorção que o mundo tem feito, é a união de dois sexos, ou o tornar-se uma só carne. Lá na revista, página 54, também eu vou ler um pedacinho lá. Nessa parte 2, união de dois sexos. Essa revisão doutrinária é necessária e importante em nossa época. Obviamente, os cristãos ortodoxos sempre assumirão a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. Mas isso não significa que a igreja deixará de sofrer com heresias, doutrinas perniciosas e a pressão do mundo. Deus criou somente dois sexos, homem e mulher, e Ele permitiu que só existisse relacionamento entre esses dois sexos. Qualquer outro tipo de relacionamento amoroso que desrespeite esse princípio é pecaminoso. Hoje é perigoso falar sobre isso, né?
contexto de união entre dois sexos, entre mulher e homem, única e exclusivamente, conclui-se que o ato sexual é a expressão máxima da intimidade do relacionamento. Pelo seu significado, e é de suma importância que seja vivido dentro de um matrimônio, que é sólido, diferente de um período de namoro, que é algo volátil. A gente, hoje em dia, né, é muito comum os jovens não mais esperarem um casamento, né? Porque acham que a relação sexual é só mais um passo, enquanto, na verdade, não é. É algo extremamente profundo, é o ápice, né, da intimidade do casal, e isso deixa marcas, né? O homem deixa marcas na mulher, a mulher deixa marcas no homem, e isso não é saudável quando é vivido fora de um matrimônio, que é algo, como eu falei, algo sólido, né? Quando você está num relacionamento de namoro e acaba acontecendo, você acaba deixando parte de você com outra pessoa que não vai ser seu para sempre, e você não vai ser dessa pessoa para sempre, e ficam marcas, né? Quando você vai ter o seu esposo, de fato, a sua esposa, de fato, vai existir aquelas marcas ali dentro de você, de passado, né? De pessoas passadas. É interessante perceber que o relacionamento conjugal e sexual entre homem e mulher é chamado nas escrituras de tornar-se uma só carne. Tornar-se uma só carne está fazendo referência ao que Adão disse quando Deus lhe entregou Eva. As palavras de Adão, né? Ele fala: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Nesse sentido, o casamento cria um parentesco entre homem e mulher, similar àquele que existe entre irmãos, ou seja, eles se tornam tão próximos e íntimos como se pertencessem à mesma carne. A gente às vezes para pensar nesse termo, né, de torna-se uma só carne, e não entende o peso que isso tem. E aqui ele traz, né, essa semelhança de você se tornar uma mesma pessoa como irmãos, né? O mesmo sangue, tudo isso compartilha ali no mesmo DNA. E quando você casa e é tomada, né, a esposa é tomada pelo marido, acaba acontecendo isso, né? Uma troca de DNA. Isso nos leva também a um ponto extremamente importante. Na ordem da criação, o sexo deve ser feito dentro do contexto do casamento monogâmico. Aqui ele traz também um lembrete para a gente que é casado sobre o casamento ser somente com uma pessoa, né? Hoje em dia também é muito natural isso. O divórcio, né? O divórcio não, mas o adultério. O adultério ele tem sido real, inclusive dentro das igrejas. Por isso que na revista a gente vai falar: nossa, mas está falando sobre homossexualidade, sobre adultério para a igreja? Sim, porque, como a gente estava lendo antes, a igreja não deixou de sofrer heresias, não deixou de ser perseguida com essas doutrinas perniciosas, como eles chamam, né? Então é importante que a gente tenha em mente, antes de estudar o livro dos Cânticos, essas duas verdades. Dois sexos apenas, o casamento monogâmico, né, só com uma pessoa, e ter em mente o significado do tornar-se uma só carne. É aterrador observarmos que o sexo se tornou tão banalizado que quando cristãos se casam, levam consigo toda uma vida de promiscuidade do passado na prática da impiedade. Isso tem tornado alguns casamentos instáveis, infelizes, e não pouco tem acabado porque Deus não tem sido obedecido durante a adolescência e juventude cristã. A palavra de Deus revela quão íntimo é o ato sexual, qual o contexto apropriado para esse descobrimento. Como eu falei, né? É um grande desafio para a gente, como líder da juventude hoje, trazer verdade nesse campo, porque está tudo banalizado. Eu mesmo já fui abordada perguntando por que não pode, por que é pecado. Enquanto para mim bastava saber que se Deus mandou, se Deus falou é pecado, outras pessoas já não entendem dessa forma. Já querem uma explicação, já querem um jeitinho para driblar a ordem de Deus, né? Então a gente, como líder da juventude, encara algumas situações como essa. E aí, dito isto, né,
tendo colocado essas questões, a gente começa a ver o que é o livro dos Cânticos dos Cânticos. Com esses dois conceitos bem estabelecidos em nossas mentes e corações, podemos seguir nos aprofundando no conhecimento do livro de Cânticos dos Cânticos. Deus, em sua infinita sabedoria, se preocupou com a vida íntima e amorosa do casal, já que esse é o principal relacionamento das nossas vidas. Isso daqui é um ponto até interessante, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu vejo muitas mães que priorizam o relacionamento com os filhos e acabam esquecendo do marido. E isso não é o que Deus tem para nós, né? O que Deus quer de nós. Então, no livro de Cânticos dos Cânticos, vemos a beleza do amor entre homem e mulher. E analogamente, né, lateralmente, vamos dizer assim, lateralmente, enxergamos o amor de Deus e da sua igreja. Para quem não estava aqui no início, eu falei o seguinte, é importante a gente ver o livro de Cânticos dos Cânticos dos dois lados, tanto no amor entre homem e mulher, quanto no amor entre Cristo e a igreja. É um pouco mais difícil ver Cristo e a igreja nas descrições, mas a partir de agora a gente vai destrinchar os versículos e vai ficar um pouco mais fácil de enxergar Deus nessa carta de amor aqui, né, que o rei Salomão separou para nós. Passando para a página 56, eu destaquei o seguinte: Salomão apresenta tanto o homem e a mulher como desejáveis um para o outro e o carinho que ambos dispensam como fruto desse amor. A gente vai abrir em Cantares agora, em Cântico dos Cânticos, né? Em algumas Bíblias vai estar Cantares. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. A esposa diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso, as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduzindo nas suas recantos. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Desse versículo 1 até o 4, a gente tem as seguintes interpretações. Do versículo 1 ao 4, ele fala alguns termos, por exemplo, beija, como a gente estava lendo, né? Essa expressão é comum de afeição, né? Beijos, no plural, implica uma demonstração de grande afeição. Aqui ele começa a falar sobre a igreja anunciar por Cristo como seu Senhor. Agora a gente precisa entender, vendo pelo lado espiritual, né? Como que essa esposa, que é a igreja, ela deseja que o amado venha, né, e fala sobre beijar, que é uma expressão de afeição. Demonstrar afeto, né? O beijo é uma demonstração de afeto. Em outro momento desses versículos, entre 1 e 4, ela fala o seguinte: melhor é o teu amor do que o vinho. O que isso significa? O amor de Cristo satisfaz mais do que o mais doce prazer terreno. O vinho, né, tem um significado muito importante tinha um significado muito importante naquela época. E aí ela traz essa simbologia de falando que o amor é melhor do que o vinho, para falar que o amor de Deus, né, a gente trazendo para um contexto de Cristo e igreja, o amor de Deus ele é melhor do que os prazeres terrenos. Porque o vinho você bebe, se satisfaz, mas daqui a pouco ele acaba. Passou, né? Passou o efeito. Enquanto o amor de Deus ele é eterno. Por isso que ela traz a questão de o seu amor é melhor do que o vinho. E segundo, ela fala, agora no versículo 5 ao 7, ela fala o seguinte:
Estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas e vinha, porém, que me pertence. Não aguardei. Até o versículo 7. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentaste o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Aqui nesse trecho, quando ela fala que está morena, né, por conta do sol, tudo isso, o que vem trazer a explicação? Isso se reflete à imagem do seu pecado inerente, ou não uma imagem de cor natural da pele, mas de sofrimento e perseguição, como alguém forçado a trabalhar por longo tempo exposto ao sol. Compare com as moradas das tribos dos nômades de árabes do Egito. Quando ela fala que está morena, na interpretação bíblica para a relação entre Cristo e a igreja, ela vem falar a igreja, né? No caso, ela está morena por conta do pecado. Ela está suja, vamos dizer assim, não está com a cor da sua pele natural. Ela fala que foi queimada ao sol porque os irmãos a perseguiram e colocaram como guarda das vinhas. E aí, na interpretação, né, vem falar sobre isso. A igreja do Senhor que é perseguida e acaba sendo manchada nessa perseguição. Quando ela fala que os irmãos se indignaram, significa a perseguição dentro da igreja confessante e militante. Externamente, a verdadeira igreja não é gloriosa, porque ela sofre nesse mundo, especialmente por causa dos hipócritas, mas, na verdade, tem a sua beleza interior. A gente está falando da igreja, né? Com as palavras aqui da esposa do Cântico dos Cânticos. O versículo 7, que fala sobre apacentar os rebanhos, né? Que ela pergunta, aonde estão os seus rebanhos para que eu possa ir até lá? E aí, aqui a interpretação é a seguinte, apacentar é uma figura de linguagem normalmente usada para indicar a tarefa de um rei. O teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia. Os crentes buscam Cristo, aonde ele apacente seu rebanho com a palavra e o Espírito. Então, quando a gente lê esse trecho lá em Cânticos, que ela pergunta do rebanho, é a igreja procurando a Deus aonde ele trata do rebanho dele, né? Onde ele cuida do rebanho dele. A gente vai ler agora a partir do versículo 8, que já é a fala de Cristo, né? Do esposo. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Versículo 9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os seus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Até o versículo 11. A interpretação é a seguinte. Quando ele fala mais formosa, mais amável, aqui está a resposta de Cristo à pergunta da igreja no verso anterior, quando ela perguntou onde você apacenta os teus rebanhos. Pisadas dos rebanhos. Respondendo à pergunta do versículo 7, Cristo orienta a igreja a buscá-lo seguindo os velhos caminhos dos crentes fiéis do passado. Observando lá, né, Abraão, Isaac, Jacó, a forma como eles conheceram e se relacionaram com Cristo. Aqui em Cânticos, ele fala, vejam os rebanhos, os passos dos rebanhos que já passaram, e aí você vai encontrar. É assim que ele fala, responde a ela sobre aonde encontrar. Quando ele fala, apacenta teus cabritos, né? Isso significa uma imagem de cuidado com a nova geração que deve ser educada na verdade e na justiça. Ele ainda fala para a igreja, os que estão vindo agora, as novas gerações, cuidam na verdade e na justiça. Quando ele fala, apacenta os teus cabritos, porque os cabritos são mais novos, né? Então ele está se referindo à nova geração.
No versículo 9, quando ele compara com as éguas, isso é engraçado, tem muitos memes, né, que fazem aí sobre Salomão comparando Sulamita às éguas dos faraós. E, na verdade, aqui na interpretação ele fala, o ponto de comparação de Cântico não é na aparência física, ela não parecia com as éguas fisicamente, mas com as qualidades. Esses animais eram os melhores animais do mundo. Assim, os santos de Deus são os mais excelentes do mundo. Então, quando a gente lê Cântico dos Cânticos, que vê ele comparando ela com as éguas, não é algo ruim, né? Não é pela aparência dela, mas sim pela forma como ela é excelente, assim como eram as éguas de Faraó. Por fim, lá no versículo 12, ela fala o seguinte: enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. 13. O meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios, como um racimo de flores de rena nas vinhas de Edi é para mim o meu amado. Aqui nessa tradução, né, nessa interpretação, ele fala: a igreja louva a Cristo e sua casa, o rei à mesa. Aqui a igreja fala confessando que desfruta a comunhão de Cristo, desfruta de comunhão com Cristo pelos meios da graça. Quando a gente lê Cântico dos Cânticos, a gente sempre precisa se remeter a isso, que não é só uma mulher se declarando para o marido, né, ou para o futuro marido, e um homem se declarando para a sua futura esposa, mas também o amor entre Cristo e a igreja. Por fim, dentre as aplicações que esse texto tem, a partir das interpretações é possível vermos com mais clareza a forma como o amor entre o casal reflete o amor entre Cristo e a igreja. Hoje os casamentos eles estão muito abalados, né? É muito difícil a gente tentar enxergar no amor entre um casal a forma como Cristo ama a igreja. Mas isso lá em casa é bem falado. Eu costumo falar muito com ele sobre Cristo ama sacrificialmente. Cristo ama sacrificialmente. E precisa ser real nos nossos casamentos isso, o sacrifício do homem pela mulher e a honra que a mulher deve ao seu marido. Hoje tem sido difícil, mas nós, como cristãos, precisamos perseguir isso, né? O homem com amor sacrificial e a mulher sendo a pessoa que mais honra o seu marido, né? Além disso, a aplicação importante para o nosso cotidiano, aos casados, é sobre a importância de demonstrar o amor ao nosso cônjuge. Ao longo do tempo, os casamentos vão ficando mais frios. É normal, né? Ou melhor, não é normal, mas acaba acontecendo. E aí, o Cântico dos Cânticos vem deixar esse alerta para nós, como casados, para não deixar de demonstrar afeições ao nosso marido, nós como mulheres e aos maridos, às suas esposas. Traz esse alerta para a gente como casal, né? Mas também traz um alerta da gente entender como que Cristo amou a igreja, né? A forma como Cristo quer estar junto da sua igreja, como a igreja anseia a volta do seu marido, né? Do seu esposo. Para finalizar, irmãos, né? Enquanto eu estava fazendo essa administração, me veio em mente um louvor do Fernandinho. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu deixo a dica aí para o pessoal que anota, depois ouvir em casa. O nome do louvor é Eu Vou Abrir o Meu Coração. E ali ele canta exatamente o Cântico dos Cânticos. E você consegue enxergar justamente o que Cristo fala para a sua igreja. Então, por fim, fica essa dica para vocês aí em casa, escutar esse louvor, é muito bonito e vai refrescar bem a nossa memória em relação a tudo que a gente ouviu aqui hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigada, Senhor, mais uma vez, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a
Muito obrigada, Senhor, pela tua soberania, pela tua sabedoria, Pai, em colocar para nós, em se preocupar conosco também nessa área da nossa vida, Pai. Senhor, leva-nos a despertarmos, Senhor, para as nossas questões matrimoniais, Senhor, enquanto solteiros, Senhor, que o Senhor traga, Pai, a luz da mente dos solteiros, Senhor, no momento correto, Pai, de viver todas as bênçãos que o matrimônio pode nos oferecer. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos leve, Pai, a cada vez mais uma intimidade maior contigo. Que esse livro Cântico dos Cânticos venha trazer para nós, Senhor, esse deleite, Senhor, que é estar em Tua presença. A forma como é bela, Pai, os momentos, como são belos os momentos em que estamos contigo. Traz ao nosso coração essa realidade, Pai. Eu oro a Ti pedindo que o Senhor venha trazer frutos dessa palavra, que o nosso coração, Senhor, tenha sido uma terra fértil que absorveu todas essas sementes. Desde já eu Te agradeço, Senhor, pela forma como essa palavra irá trabalhar em nossos corações. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Te peço que o Senhor continue estando conosco, Senhor, no culto que está por vir. É o que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Amém.